Antes de eu falar, cantava sobre mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprasse a vida em mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante e infinito, o santo amor de Deus, oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprar e nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante e infinito, o santo amor de Deus. Depois que a gente tem filhos, as coisas mudam muito na nossa vida, sabe? Você começa a observar algumas coisas que você não observava antes, você começa a entender algumas coisas que você não entendia antes, porque os nossos filhos nos ensinam muito, principalmente em relação a essa paternidade de Deus. E eu comecei a observar minha filha, a Luísa, quando ela era bem pequenininha, e eu comecei a pensar assim, cara, como para criança tudo é muito grande, né? Tudo é enorme. Você já foi em algum lugar assim, tipo, você só ia quando você era criança, depois você nunca mais foi e agora, depois de grande, você foi lá? E tipo assim, por exemplo, tem um quintal lá que você brincava quando criança e você achava aquele quintal enorme, parecia uma floresta, você explorava aquele lugar, sei lá, uma casa de sua avó, a casa de uma tia. E de repente você vai lá depois de adulto. E cara, aí você olha, o quintal é minúsculo, cara. O quintal é desse tamanhinho, mas por quê? Porque a sua visão de criança parecia que ele era muito grande. E eu fiquei observando a minha filha e pensando nisso, cara, tudo que ela olha, ela olha de baixo, né? Tipo, nossa, meu pai é gigantesco, minha mãe, tudo é muito grande, né? Tudo é enorme. E aí, eu tava vendo ela tava na frente de uma porta, né? E a porta tava fechada. E ela não alcançava a maçaneta, ela não conseguia nem chegar perto da maçaneta. E eu comecei a me perguntar, por que a criança não se desespera diante dessa situação? Por que ela não olha para essa porta fechada, eu não alcanço a maçaneta e me desespero, cara, nunca mais vou sair daqui, vou morrer aqui dentro porque eu não alcanço a maçaneta e entendeu? E começasse a gritar e chorar. Por que ela estava tranquila na frente daquela porta fechada em que ela não podia abrir? E aí eu entendi uma parada. Ela estava tranquila porque ela acreditava em 3 coisas. Mesmo sendo bem pequenininha, ela já acreditava em 3 coisas. Primeira coisa que ela acreditava, eu tenho um pai. Segunda coisa que ela acreditava, o meu pai é gigantesco, ele é grande, ele alcança essa maçaneta. E terceira coisa que ela acreditava, o meu pai me ama e ele abre as portas para mim. Eu acredito que a única maneira de vencer ansiedade, medo, depressão é através da fé. Eu creio que o que gera essas coisas na nossa vida é a incredulidade, cara. É a incredulidade. É lógico, gente, que tem questões físicas envolvidas, é lógico que tem questões hormonais envolvidas, mas na maioria das vezes é muito mais questões emocionais, é muito mais questões puramente psicológicas. Mas a maioria das pessoas que eu conversei, principalmente dentro da igreja, a raiz de suas ansiedades e angústias e medos era a incredulidade. Então, como vencer isso, cara? E você precisa acreditar em 3 coisas se você quer vencer isso. Primeiro, você precisa acreditar que Deus existe. Se você não acreditar que Deus existe, cara, você está diante de uma porta gigantesca, que você não alcança a maçaneta e não tem ninguém que alcance. Deve ser extremamente angustiante. Mas a partir do momento que você acredita que mesmo que essa porta, que você não consiga fazer isso que você está olhando, mas que tem alguém que consegue, já começa a te dar uma esperança. Só que simplesmente crer que Deus existe não é o suficiente. Tem um monte de gente que crê em Deus e está nessa situação de medo, depressão, ansiedade. Você precisa crer numa segunda coisa. Você precisa acreditar que Ele é todo poderoso, que Ele consegue alcançar as maçanetas da vida que você não consegue, que Ele consegue abrir as portas que você não consegue abrir, que Ele consegue resolver os problemas que a gente não consegue resolver, que Ele pode sim curar um câncer, que Ele pode sim resolver um problema conjugal do casamento, que Ele pode sim abrir portas que a gente não consegue abrir. Mas mesmo crendo que Deus existe, mesmo crendo que Ele é soberano,
Você só vai vencer essa ansiedade, esse medo, essa angústia se você crer numa terceira coisa. É se você crer que esse Deus que existe, que é soberano, que é poderoso, Ele te ama e é o seu Pai. Cara, se a gente está angustiado, achando que algum mal vai acontecer e que a gente não vai dar conta, significa que a gente não crê, cara, que Ele é nosso Pai e que Ele está cuidando da gente. Seu Pai te ama, cara. Se você está em Cristo, você foi adotado por Deus. Ele te ama e Ele vai abrir todas as portas para você, que não tenha do outro lado algo que vai te destruir. É isso que é maravilhoso. Você pode pensar, meu Deus não está abrindo tal porta para mim, Deus não está... É porque essa porta, quando aberta, tem destruição lá dentro. E Ele te ama tanto que Ele vai colocar o pé em algumas portas, vai falar, essa daqui eu não vou abrir para você. E aí o nosso papel é crer, cara. Ele é Deus, Ele é todo poderoso e Ele é meu Pai, Ele me ama, cara. Entendeu? Então, se Ele não está abrindo, é amor. E se Ele abrir, é amor. Mas em momento nenhum eu perco a fé, sabe? Em quem Ele é. E se liga nesse versículo, cara, de Lucas, capítulo 12, verso 32. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Mano, esse versículo é muito louco, porque ele consegue agregar tudo num versículo só. Ele fala assim, não tenha medo. Seria a mesma aplicação, não ande ansioso, não fique triste. E aí ele dá o argumento, por que você não tem que ter medo? Por que você não precisa ficar ansioso? Por que você não precisa ficar triste? Ele fala assim, pequenino rebanho. A primeira coisa que ele está falando, Deus é o seu pastor. Você é ovelha do rebanho dele. Cara, ele é como um pastor para você, cuidando da sua vida. Ali ele sabe da sua inocência, ele sabe da sua dificuldade em fazer as coisas. Ele é o seu pastor que cuida de você, cara. Ele fala assim, não temais pequenino rebanho, porque o vosso Pai, cara, Ele é o nosso Pai. Além de pastor, Ele é o nosso Pai. Ou seja, ele fala assim, esse exemplo do pastor não é suficiente, porque a natureza da ovelha e do pastor são diferentes. Então deixa eu te explicar melhor. Eu sou seu Pai, cara. Eu criei você à minha imagem e semelhança. Eu criei você para ser meu imitador. Vocês são meus filhos. Mas ele não para por aí. Não tenham medo, pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-lhe o reino. Ele é pastor, Ele é Pai e Ele é Rei, cara. Nosso Pai é o Rei de todas as coisas. E o reino dele invadiu esse mundo, invadiu essa era e está se espalhando por toda parte e logo virá em sua plenitude. O que a gente pode temer?